Bom dia, meus amados. Bom dia. Eu estou muito feliz por hoje estar aqui, estar bem, viva. E também quero agradecer muito por todos vocês que oraram, que choraram, junto com nós, e dobraram o seu joelho diante de Deus para interceder pela vida do Douglas e pelas nossas vidas também, minha e do meu marido. E principalmente eu quero agradecer aos amados irmãos que cuidaram de nós e que cozinharam para nós, que todos os dias vinham ver se nós precisávamos de alguma coisa, ou se faltava alguma coisa. A Nelci, o Eloir, a Lorme, eles cozinharam e traziam comida. A Clau e o Ismael também. Ela estava sempre, todos os dias de manhã, ela vinha cedinho para ver se nós tínhamos acordado e nós estávamos bem. Então, isso foi muito gratificante. Também agradeço a Bárbara e o Abel, porque eles ficaram à frente dos grupos de oração. E principalmente o grupo Débora, né, que orou muito, e muitas pessoas que eu não conheço, nem sei quem são, oraram pelo meu filho. E isso eu agradeço muito a todos vocês e a essas pessoas, e principalmente a Deus, o nosso Pai amado, que não tem faltado nunca. Na hora da minha angústia, Ele estava ao meu lado. Aleluia. Eu sei que foi bastante difícil e angustiante, mas na noite em que ele foi entubado, eu chorei e eu orei. E pensei muito na Virgínia, que passou por isso também. E eu disse para o Senhor, por favor, Pai, eu não quero passar por essa dor tão grande que a Virgínia passou, ter que me despedir do meu filho, eu não quero. E no outro dia de manhã, quando eu acordei, eu senti paz. E aquilo foi um sinal para mim de que tudo ia ficar bem, tudo ia dar certo. Aleluia, Senhor. E no meio de tudo isso, quero compartilhar ainda, então, um pequeno milagre, para mim foi um grande milagre, mas que aconteceu em nossas vidas por causa de tudo isso que aconteceu e que provavelmente o Senhor, pela sua mão poderosa, dirigiu a todas as coisas e estava no comando. Dia 6 de junho de 2010, o Abel pregou no culto, quando ainda era lá embaixo, na primeira sede, depois da casa do Davi, né? Aí ele pregou naquela noite, se alguém que estava no culto, tinha uma pessoa que quisesse trazer para Jesus, ou tivesse algum problema de saúde, queria orar, era para escrever o nome na Bíblia naquele dia. E de noite cheguei em casa e escrevi o nome do meu marido na Bíblia, porque eu queria muito que ele parasse de beber e que também voltasse para Jesus. E ele ainda não voltou para Jesus, mas com certeza ele já fez as pazes com Jesus, porque no meio de tudo isso que aconteceu, ele fez um propósito com o Senhor e o Senhor honrou esse propósito. Ele pediu para o Senhor que se ele salvasse o Douglas, ele ia parar de beber. E ele parou de beber. Todos os dias eu agradeço, não canso de agradecer por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. E com certeza Ele vai fazer muitas coisas ainda. Porque essa promessa até foi a Virgínia, que um dia ela nem me conhecia, nem sabia quem eu era e todas as situações que eu enfrentava. Uma noite chorei muito, porque estava cada vez mais difícil, meu marido bebia cada vez mais. E daí então ela veio e disse para mim que o Senhor estava vendo a minha angústia e que no tempo certo Ele ia fazer a obra. E realmente,
11 anos depois, ele fez a obra. Eu louvo o Senhor por tudo isso. E muito obrigada a todos vocês. Eu amo vocês. Vocês são a minha família. E olha, não tenho palavras para agradecer. Muito obrigada. Bom dia a todos. Ronaldo não podia deixar de vir hoje, né, Ronaldo? Tão especial, né, o irmão tão precioso. Como diria, vai ser de estremecer hoje, então, Ronaldo. Né? Amém. Mas, irmãos, é um privilégio, né, a gente estar aqui. Peço que tenham um pouco de paciência, tá? Porque normalmente a gente tem um grupo e lá são 4 ou 5 pessoas. Então, para um grande público assim é um pouquinho diferente. Mas creio que vocês vão me ajudar aí, a gente vai caminhar junto nessa manhã aí. A gente está num tema, tá? Que uma palavra apenas, tá? Desafios. A irmã já relatou aqui como tem se apresentado hoje para nossas vidas desafios, né? E eles se apresentam de muitas maneiras. Todos nós, quando viemos, quando somos inseridos, nascemos nesse mundo aí, nós temos uma missão, né? Nós temos uma missão. E desde cedo, alguns passam por situações mais difíceis, né? Outros nem tanto, mas são desafios. Eu preferi, assim, né, chamar o nome desse tema hoje, essa meditação, como desafios que a gente enfrenta. Alguns, eles se nos aparecem para nós, né? De repente, alguns nós mesmos nos lançamos, né? Vamos fazer uma faculdade, vamos fazer alguma coisa a longo prazo. Então isso é uma missão, e ali no meio disso se apresentam desafios, se apresentam situações muitas vezes adversas, né? Mas o que originou esse tema, essa palavra, essa meditação hoje com vocês aqui, foi a respeito... Eu vou dar umas travadas aqui, tá? Mas vocês ficam comigo aqui. Foi o que aconteceu há um mês meio, enfim. Eu tive uma visão, tá? Nós estávamos reunidos aqui e eu tive uma visão. Eu vou relatar para vocês, tá? Porque essa visão foi algo muito, muito forte para mim. Mexeu bastante assim na minha vida, na nossa vida, mas foi algo para a igreja. É algo para a igreja, vocês vão perceber isso. E é esse desafio que a igreja tem nesses dias. Esse desafio que a igreja, nós como cristãos, passamos, como eu disse já muitas vezes, desde que nascemos, passamos por situações difíceis. Mas hoje há um tempo aí, há um cenário pelo qual nós devemos encarar e vamos ter muitos desafios. Eu estava como que assim, né? E de um lado descia uma água, não muito volumoso, mas essa água quando tocava no chão, ela fazia um barulho muito forte e ela formava um rio. Ela formava um grande rio, tanto de largura nas suas extremidades, um rio muito extenso que eu não via o fim dele. E esse rio, ele era um rio de águas calmas, mas essa água ela corria, ele era um rio com águas correntes, calmas. E as suas extremidades, elas eram muito fartas de uma pastagem. E ali existiam milhares e milhares e milhares de ovelhas aos redores de ambas as margens. E essas ovelhas estavam ali, se alimentavam, elas tomavam daquela água
e elas estavam bem, eram ovelhas óbvias sadias, né? E chama a atenção que elas se alimentavam vez após vez, e esse alimento ele não findava. Sempre, é como sempre tivesse. E elas bebiam daquela água, comiam daquele pasto, daquele alimento, e ali elas estavam. Era um cenário muito bonito, muito lindo. Eu comecei a escrever, comparar. A gente faz isso, né? A gente recebe alguma coisa, a gente vai comparar com a Bíblia e tal. E aí essa visão continuou, e de um outro lado tinha um lugar como que se quando se está assim numa tempestade, quando a gente se aproxima de uma tempestade, um tempo escuro, né? E havia uma elevação até chegar nesse outro lugar. Eu via apenas o ar, enfim, acima, assim, como que fosse nuvens ali carregadas naquele lugar. E eu consegui ver, então, mais adiante eu consegui ver esse lugar, que ele era um lugar como que não houvesse vida. Ele era um lugar ali que, como que se tivesse sido incendiado, tivesse sido queimado. Havia apenas árvores secas, havia um caminho, que ele era um caminho, assim, difícil de acesso, né? Um caminho estreito, um caminho tortuoso. E ao longe, assim, eu conseguia ver que vinham vindo ovelhas, muitas ovelhas. E essas ovelhas, elas eram pequenas, elas eram de diferentes aspectos, mas eu percebia que eram ovelhas que tinham dificuldades, que estavam vindo. Elas eram de uma aparência não tão bonita quanto as outras, e elas tinham dificuldade para chegar naquele lugar. Elas estavam vindo para junto das outras, né? Só que aonde elas estavam vindo, elas não avistavam as outras, elas vinham vindo nesse caminho, né? Era um caminho de muitas pedras, como eu disse, era um caminho de difícil acesso para chegar onde estavam as outras. Mas elas vinham vindo, algumas mancando, foi bem assim, algumas mancando, né? Com bastante dificuldade. E elas chegam, elas transpõem essa elevação que tinha para chegar no outro lado. E essas outras ovelhas que estão aqui, nesse outro lugar, elas percebem isso, porque elas estavam todas juntas, elas estavam ali como que unidas mesmo. Imagine como um rebanho de ovelhas que elas costumam sempre ficar juntas. E elas, ao chegarem ali, as outras ovelhas, elas como que entendiam que elas precisavam abrir caminho, para que essas outras pudessem chegar ao alimento, pudessem chegar à água, e ali elas iriam se alimentar também. E isso aconteceu, elas como que entendiam aquilo. Na minha visão, elas entendiam isso, que era necessário que elas abrissem esse caminho. E ainda elas então chegavam ali, se alimentavam por um tempo, elas bebiam daquela água, elas eram saciadas da sua sede, saciadas da sua fome, e logo em seguida já não se distinguia já não se fazia mais diferença de uma ovelha para outra. Glória a Deus.
Irmãos, nós temos uma missão. Nós temos um cenário que nós estamos. A nossa vida cristã é assim. A gente poderia citar que a humanidade passa por isso, por um grande desafio. E só que nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja. E eu quero compartilhar algumas anotações que eu então fiz a respeito disso. Desde o início, quando Deus criou o homem, foi dada uma missão para o homem, né? Que era estar lá no jardim, se relacionar com Deus, administrar, ser fecundos, multiplicar, encher a terra, sujeitar. Essa era a missão, esse era o desafio do homem, né? Algo tão tremendo, tão maravilhoso, tão grandioso. E Deus vinha todo dia, na viração do dia, né? Deus estava ali se relacionando junto do homem, junto da sua mulher ali. Nós sabemos que isso, por um tempo, isso foi interrompido. Houve um processo doloroso ali e todos nós acabamos, né, vindo ou descendendo dessa interrupção ali. Mas Deus enviou Jesus. Nós sabemos que Deus enviou Jesus na sua infinita misericórdia para que então nós agora, à medida que nós o recebemos, à medida que nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós estamos de novo inseridos nesse projeto, inseridos nessa missão. E nós temos acesso de novo ao coração do Pai, as coisas são restauradas, as coisas são, de novo, nos dada a oportunidade de fazer parte de um corpo, de uma igreja, de uma família, como que sendo o plano original. Então nós temos desafios na nossa vida, tá? Mas Jesus triunfou, Jesus ele venceu por nós. E uma frase ainda, a gente faz tanto rabisco, né? E pelo menos, e hoje de manhã eu corri e fiz uma anotação que eu ia deixar para o final, mas eu vou falar agora. Diz assim: vencer é um direito nosso. Se vocês não ouviram, essa frase é minha agora, tá? Se vocês não tiverem, vencer é um direito nosso. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. O primeiro homem lá não conseguiu, foi interrompido aquele plano original ali, através do homem. O plano de Deus estava perfeito, tá? Eu não gosto de usar, a gente está falando de desafio, e eu não gosto de usar a palavra fracasso, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas não venceu, não venceu o desafio, então fracassou. Não, a nossa vida cristã não é assim, né? A gente não pode pensar que pelo fato de eu ter almejado algo, de eu não ter conseguido, eu fracassei, né? Porque nós temos vários desafios, e enquanto nós estivermos fôlego de vida, nós podemos vencer, nós podemos lutar, nós podemos passar por desafios, e são inúmeros, né? Podem ser em relação ao trabalho, ao estudo, à família, né? Vários desafios. O que é um desafio para você? Pensa aí. Se vocês quiserem citar, podem citar, né? Semana passada eu vi que vocês ajudaram a Abel, então vocês têm que me ajudar também. O que é um desafio? Pedir perdão é um desafio? Sim. Né? Criar filhos é um desafio?
É uma benção, mas é um desafio, né? Olha o negócio como está hoje. Né? Pode falar. Sofrer pode... o dano, né? Mesmo tendo razão por amor. Exatamente isso. É. Cuidar dos pais não é um desafio? É um desafio. Não é um problema, é um desafio. Por isso que eu disse, não é uma questão de ser algo pesado. Tudo isso são bênção, né, para a nossa vida. Só que eles nos desafiam. Não ficar bravo é um desafio? Às vezes. Esse não você falar. Às vezes não ficar bravo. Com a gente, não ficar bravo com a gente. Com os outros é fácil, né? Mas ficar bravo com a... Sabe que se já aconteceu uma situação, eu podia morder os dedos dos pés. Eu tinha um trabalho para levar a igrejinha, tá? Na fábrica a igrejinha lá, onde a gente trabalha. E na rotina ali e tal, o serviço e saí. E foi. Aí a gente entra no carro, bota um louvor e vai cantando, oh, glória e tal. Eu cheguei na frente da fábrica. Eu esqueci o serviço. E aí, eu fiquei bravo comigo. Foi complicado. Ali eu fui derrotado. E aí, mas são situações que acontecem. Então, citando pequenos exemplos aqui, vocês daqui a pouco assim pode ser um desafio para mim, uma coisa grande, né? Para outro, não, mas isso aí é tranquilo, vou voltar lá e pega, e volta e vai. Falar em público é um desafio, né? Ministério, nosso ministério muitas vezes é um desafio. Jejuar, orar. Eu não estou falando assim de que eventualmente, ou às vezes acontece uma reunião, algo que a gente está na vigília, mas de ser coisas assim constantes na nossa vida, né? Da gente administrar, da gente fazer, da gente levar isso num modo equilibrado, né? Ler a Bíblia, amar ao próximo é um desafio? Rapaz, tão simples. Então, algumas perguntas. Adão e Eva, eles triunfaram no desafio deles? Sim ou não? Essa frase é minha. Oi? Essa frase é minha, senhor. Ah, sim. Eu copiei, né? Fazendo plágio. Caim. Qual é que era o desafio dele? Não era matar Abel. Conseguiu. Deus não queria punir. Deus, se tu fizer um sacrifício, e Abel trouxe um sacrifício tão excelente, tão bom, tu não precisa fazer o mesmo. Né? Fracassou. Noé. Pensa numa missão grande, né? Tempo, 100 e poucos anos, né? O que aconteceu? Às vezes a gente tem uma missão assim, né? A longo prazo. E aí, se nós não tivéssemos, vamos fazer isso aqui, está demorando demais e tal. Sabe que... E às vezes leva tempo para entender também, né? Às vezes nós temos um desafio, uma missão que seja, e às vezes a gente embarca naquele negócio e está lá na metade né? E mas eu acho que não é para mim, acho que não era isso aí, não... Como? Eu entendi errado. Entendi errado. Tem, existe. Você sabe que há uns 3, 4 anos atrás, eu e a Mara, nós conhecemos uma senhora, uma moça ainda. E Deus colocou, eu não sei se ela falou primeiro, a gente, sabe quando é casal, quando a gente começa a viver bastante tempo, a gente começa a pensar as mesmas coisas, assim, e um vai falar, eu tinha pensado nisso, né? E eu sei que um de nós chegou e comentou, assim, essa moça, ela morava numa casa assim pequena, e a casa dela nunca havia sido pintada,
Foi construída a casa dela e nunca tinha. E ela já tinha um bom tempo essa casa. E a casa dela era preta. Pretinha, assim, escurinha. Ela ficou muito tempo ali e tal, e ela não pegou tinta e o tempo, e aí nós conversamos e vamos lavar aquela casa, vamos pintar aquela casa e tal. Tá, entramos no projeto lá, e aí eu lavei, tá? Acho que o Luz Guri me ajudou lá, e lavei a casa, fiz até um antes e um depois, né? E acho que nunca tinha contado isso, mas fiz um antes e um depois, fiz um vídeo, fiz umas fotos, depois a gente olhar, né? Ficou tão legal. E a gente fez aquilo, depois eu passei a mão de tinta, daí a segunda mão eu tive que chamar alguém que entendia, mas não ia ficar bonito o negócio, né? Aí eu sei que a gente pegou os especialistas lá para dar uma segunda, terceira mão de tinta, e ficou bonitinho o negócio. Ah, mas aquilo, a gente fez aquilo como uma situação normal lá. Passou daquilo. Essa semana atrás, e como eu tinha feito foto, sabe que no smartphone aí, vem aquelas lembranças de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, e me veio aquilo. E me veio aquela missão que a gente tinha feito, aquele desafio que a gente tinha concluído lá. E eu olhando aquilo, e Deus lembrou alguma coisa assim, que a gente era assim, né? A Bíblia faz essa relação de habitação, de casa, de essas coisas assim, na nossa vida. E Deus me lembrou que eu era assim, uma casinha antes de vir morar Jesus, antes de Jesus vir habitar a nossa vida, antes do Espírito Santo vir fazer morada, a gente era uma casinha assim, né? Sujinha, cheia de velhinha, cheia de coisinhas, de pó, de N coisas. E quando o Senhor veio habitar ali, o que aconteceu? Né? Lavou. Jesus fez isso. Quando Ele morreu na cruz, Ele nos lavou. Quando nós aceitamos Ele nos purificou. Né? E aí eu olhando isso, entendendo isso, eu disse, olha só, eu não tinha percebido isso, sinceramente eu não tinha feito essa ligação, que a gente faz as coisas, já quer entender tudo, já quer uma resposta muito clara. Eu não tinha entendido isso assim para a minha vida. E passou-se 4 anos, eu acho, e aquela situação me veio ali e Deus mostrou isso. Que a gente é muitas vezes assim, como uma casinha suja, mas o Senhor veio, eu ainda pensei, ainda fui dar uma questionada, ainda eu pensei assim, e eu disse, tá, mas também não ficou assim, né, tão bonito, podia ter dado mais uma mão de tinta, daí sim, mas é justamente isso, ela não está concluída ainda. A nossa vida não está completa, o Espírito Santo está em nós e está trabalhando e vai continuar trabalhando. E essa é a vida cristã, não pode ser diferente, né? E aí eu disse, não, tá bom, agora eu já ouvi o que precisava. Moisés concluiu o desafio que foi proposto, e a gente vai ver que nessa caminhada, muitas vezes a gente falha, tá? Mas o importante é o final da missão, é o final do desafio, sabe? Como a irmã falou, a gente esquece, né? Ou a gente acha que não é para nós, né? E a gente precisa parar, pensar e analisar. Mas nisso tudo eu quero perguntar, como é que está os desafios para a tua vida hoje? Está engajado no desafio? Tem algum desafio aí? Parou? Desanimou? Lembre-se que a vitória, ela é um direito nosso. Vencer é um direito nosso. Tá? No meio de uma situação hoje que todo mundo tem seus direitos, né? Todo mundo tem pode pensar e falar o que quer, enfim. Mas é direito nosso, tá? Vencer sim.
Jonas. Jonas, ele teve uma missão, né? Interessante a missão de Jonas. Deus queria que ele fosse para Nínive e lá ele falasse para o pessoal, olha, assim, assim, tá, coisa aí lá de vocês está ruim, então Deus, por misericórdia, pediu para eu vir aí alertar vocês e tal. Essa era a missão dele. O que ele fez? Vazou, né? Fugiu, foi para o outro lado. Mas Deus, olha, Jonas, assim, 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 a história jogou ele no mar, veio a baleia, peixe e tal. Jonas voltou, depois ele briga mais um pouco com o Senhor ali, que coisa, né? Sabia que ia fazer isso. Pensa um cara ranzinza, né? Credo. E aí, sabe? Ele vai, faz, cumpre a missão dele, o desafio e, poxa vida, né? Deus manda. Às vezes é conosco assim também. Né? Deus manda fazer alguma coisa, a gente dá uma remoída, dá uma, né? Vai para um lado, vai para o outro. E é um desafio, né? Saulo. Poxa vida, esse homem tinha uma clareza, uma convicção no desafio, na missão dele, só que a missão dele era matar cristão, era prender cristão. Até o dia que ele se encontra verdadeiramente com Jesus e diz, Paulo, o que tu está fazendo? Por que tu me persegues? Né? E Paulo teve uma missão tremenda e nós somos frutos, somos resultados dessa missão, desafio, e não foram poucas que esse homem passou, né? Então, esses desafios, né, muitas vezes a gente está no meio de uma situação. Sabe que eu lembro daquela situação de Jesus dormindo no barquinho lá e vem a tempestade, né? E eles, enfim, acordam Jesus acalma a tempestade, mas tem uma outra situação depois que Jesus estava sempre com a multidão ali, aquela turma toda, ensinando eles. E Jesus disse para os discípulos, vocês vão, atravessem aí o mar, lá do outro lado vão encontrar vocês. E aí um dos evangelhos, se não me engano, Marcos, fala que eles estão atravessando ali de noite e no meio do mar acontece o quê? Uma tempestade. E é interessante, nota que é interessante isso, porque que as tempestades, muitas vezes, quando nós estamos na nossa vida cristã, andando e nos conduzindo, por que essas tempestades, muitas vezes, não acontecem na beirada, né? Quando nós estamos iniciando, porque a gente podia voltar, já remar, ou se a gente estivesse lá no finalzinho da empreitada lá, a gente acelerava o passo, mas não, os discípulos estavam no meio do mar. E eles já tinham tido uma experiência que Jesus estava no barco, agora Jesus não estava no barco. Jesus não estava ali. Estava só eles. Imagina o temor que eles não passaram. E às vezes, irmãos, a gente, por não ver ou não perceber muitas vezes que Jesus está ali, mas Ele nos assiste. Os olhos do Senhor estão por toda parte, né? E quando Jesus nos envia para fazer algo, Ele não vai nos deixar só. Tá? Ele não vai, Ele tinha dito para eles, vocês atravessem lá do outro lado, né? Eu vou ir para lá. E eles se apavoraram ali, né? E depois Jesus então vem por sobre as águas, né? E chega com eles ali e tudo é resolvido. Isso é um grande exemplo para nós, né? Quantas vezes nós paramos, muitas vezes, diante de desafios, diante de coisas grandes, né? E nos deparamos com uma situação onde parece que o Senhor não está ali. Não sei se isso acontece só comigo, com vocês também, mas a gente não sente, a gente não percebe. Sabe que há três
medos, né? Medos muitas vezes acontecem por a gente achar que o Senhor não está conosco. Três anos atrás, eu passei por um processo bastante complicado. Eu achei que eu ia morrer, né? Nós vínhamos de uma situação ruim no trabalho, na empresa onde eu estava, e estresse, eu ouvi falar disso, né? E uma série de situações. E muitas vezes a gente está no meio do mar, como eu disse, e a gente não tem para onde ir, né? É ali e pronto. E aí eu lembro que um dia de noite, estava, como se fosse hoje, estava assim, estava no computador, estava tomando uma sopa, né? Tomando uma sopinha lá, e vendo algumas coisas ali, e de repente, mais que de repente, amorteceu a boca assim. Amorteceu a boca, amorteceu o braço. E aí? O que eu pensei? O que vocês iam pensar que estava acontecendo? É hoje. Estou indo. Fartou. Ah, Jesus, credo. Nunca orei tanto na minha vida. Eu lembro que eu chamei, chamei lá, eu levantei, eu pensei, caminhava. E eu assim, vai mexendo, eu sabia que eu não podia parar, não podia, né? Aí, e eu saí, eu disse, pega o carro e nós vamos estar, eu tô tendo um treco, eu disse assim, né? Tô tendo um treco. E aí nós saímos, eu lembro que casualmente na época ali o nosso vizinho era médico, né? E ele é médico, mas ele não mora mais aí. E a esposa dele estava em casa, nós saindo na frente, lembro que nós falamos com ela rapidamente, eu disse, eu vou ligar para ele, vocês vão para o hospital assim, aquilo tudo muito rápido, né? E eu fui atrás, sentei atrás na saída do carro, eu fui de carona ali, e a Marga dirigindo, gente, eu orava em mim, orava, pensava, passava N situações, eu estava com medo. E aí chega no hospital e tal, eles querem fazer aquela ficha, né? Quando chega lá no hospital, morrendo, você tem que fazer uma ficha, né? Jesus. E aí, você não está entendendo. Você sabe, você vai, falou, estou indo. Mas ainda que a mulher tinha falado com o marido dela e ele veio ali, né? Já estava esperando, né? Assim, meu Deus. E ele chegou, recebeu, já entramos para dentro e daí eu já foi caindo. E aí eu sei que contemos rapidamente, ela já tinha relatado, e ele tinha iniciado o plantão dele. E aí voltaram lá na emergência, na sala lá e tal, já meteram uma parede, umas coisinhas lá, e já veio, sabe aquele comprimidinho bem pequenininho que eu boto embaixo da língua da gente? Sei o que era aquilo. Tocou embaixo da língua lá e ficou um tempo assim, tá, foi. E daqui a pouco saiu todo mundo e os exames, botou aqueles negócios no coração, as coisas, foi. Aí, e isso eu realmente dei uma adormecida, não sei se o corpo produz isso, se é aquele comprimido lá, eu dei uma adormecida, uma cochilada. E daqui a pouco ele era um senhor assim, cabelo branco já, e nesse meio tempo ele vai e volta, e ele bota um guarda-pó branco aqui. Aí eu tô deitado. Mas eu não queria dormir. Eu tinha, né? Não entra na luz. E aí eu tava acreditado, mas eu acho aquele comprimido depois. Eu acho aquele comprimido eles dão para o cara dar uma quietada, né? E tal. Gente. Eu vi que ele chegou, guarda-pó branco, grisalho. Tá bom, pelo menos no céu, né? E aí, agora a gente vive. É divertido. Mas, na hora,
E aí, nós acabamos, fiquei ali um bom tempo ali, depois ele vinha e tal, passei na sala dele, na mesa dele, eu disse, ai, o que houve, doutor? Daí ele disse, deu risada, estresse. Como assim estresse? Quase morri. Estresse. Aí ele explicou o que acontece, o que é estresse, como é que funciona, como é que não funciona e tal. Mas enfim, né, gente, passou-se um tempo e aquilo não funciona, não resolve com um comprimidinho, né? E aí passou-se mais um tempo, cabo de meio ano depois, 8 meses, eu tinha um outro trabalho e tal, e eu estava uma ansiedade, uma crise de ansiedade, vamos dizer assim. É um negócio ruim de lidar. E eu comentava com a Mara, olha, assim, tá difícil e tal. Então. E nesse meio tempo, muitas vezes, não conseguia comer. Ia almoçar, não conseguia almoçar. Às vezes ia tomar café, não conseguia tomar café. Chegava em casa, sentava num canto. É ruim. E aí, sabe quando tu tem que ir no médico, né? Vai no médico, ver o que está acontecendo, mas tu sabe o que é. Mas vamos no médico, vamos fazer o procedimento. Cheguei no médico, contei, 10, 15 minutos. Show, uma receita, mais uma receita, mais uma receita. Umas 3 receitas lá. E eu já imaginava, né? Deu uns tarja preta lá. E eu pensei, misericórdia. Aí, eu não estou aqui, gente, né? Deixa bem claro que não é uma questão de medicamento, a gente tem que usar, tem que saber. Mas era algo em mim que eu precisava vencer aquele negócio ali. Tinha se imposto um desafio, uma força, e a gente também tem que entender que muitas vezes as coisas nos puxam para baixo. A gente quer fazer algo e é uma luta, um desafio, tem isso, tem dificuldades, tem lutas, tem perseguições, a vida cristã é isso também. E eu conversei com a Marga e disse, olha, vamos fazer diferente isso aqui. E a gente se colocou diante de Deus e fizemos algumas mudanças, algumas coisas ali, mas não é fácil, é uma dificuldade que eu, enfim, estou colocando aqui, mas os desafios muitas vezes eles nos apresentam assim, às vezes é numa doença, às vezes é numa perca, às vezes, sabe, várias e várias situações. Você deve ter alguma coisa aí com você. Você deve ter passado por situações ou está passando por situações. Né? Vamos, eu não tem um versículo aqui, mas nós vamos chegar lá. Né? Vamos para a vida de Davi, sabe? Davi, a gente olha sempre a figura, o personagem de Davi que estava numa situação ali, e Deus vinha vindo naquele cenário ali que ele queria mudar algumas coisas. Né? Já estava decidido, os planos de Deus já são definidos, já são estipulados para a nossa vida, e eles vão se cumprir, amém que eles vão se cumprir, que eles possam se cumprir. Né? Davi, Saul vinha de uma situação ali onde Deus queria mudar, queria instituir que Davi fosse rei. E nessa situação, nesse contexto que a gente vê ali, há um desafio muito grande ali. E eu fico imaginando um pouco, por trás do personagem, da figura de Davi, a gente fica imaginando aquelas tropas que estavam ali, diante dos soldados, dos inimigos ali, que era o povo de Deus, era o povo de Israel, era o exército de Israel que estava ali. Mas a palavra diz que eles tremiam, né? E Davi e Golias, ele vinha. É interessante que a Bíblia fala que ele vinha de manhã e de tarde. Ele vinha, ele passava o ponto ali, sabe? Era um funcionário exemplar, né? Mas, caramba, sabe? Ele afrontava 40 dias. 40 dias, diz a palavra. Que ele vinha de manhã e de tarde. Vocês imaginam que tem aqueles filmes quando eles fazem aquelas colunas e se enfrentam
e se colocam ali. Imagina aquelas tropas, provavelmente eram pessoas, eram homens ali, que tinham suas famílias, que tinham suas obrigações, e que estavam ali, e com medo. E com medo, eles tremiam diante daquela situação. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, né, se a gente sente medo, se a gente tem alguma coisa nesse sentido, é porque a gente é normal. Ah, mas Davi, sabe o que representa Davi ali? Davi ali representa a solução de Deus. Amém? Davi ali representa a solução de Deus. Golias é aquela força, aquela opressão, aquilo que muitas vezes assusta, que muitas vezes intimida, né? Mas depois lá no deserto, nós vamos ver que Jesus, ele venceu aquela força opressora, né? Ele venceu as tentações, ele venceu o diabo, e depois triunfou na cruz. Então, se você tem medo, se você tem algumas situações semelhantes a isso, normal. Nós somos pessoas normais. Josué e Caleb. Outra história linda, né? Né, Caleb? Então, tem uma turma de liderança que é escolhido ali para irem espiar uma terra, né? Tempos assim, terras secas, terras de oportunidades, e é enviado ali um pelotão para espiar aquela terra. E eles voltam satisfeitos, trazem inclusive fruto daquela terra, e eles enxergam ali, todos eles enxergam no primeiro momento uma situação favorável. Olha, a terra realmente é uma terra boa. Então vamos tomar essa terra, vamos nos apossar disso, vamos conquistar. Aí tem uma turma que diz assim, não dá. Não dá. Há gigantes lá. O exército deles é muito poderoso. O exército deles é numeroso, é grandioso. Mas o desejo, a vontade de possuir aquela terra, os frutos que Josué e Caleb viam ali, e além daquilo. Por isso que eu digo, os obstáculos, as perseguições, as difamações, isso tudo vão fazer parte, isso tudo vão acontecer. Tá? Mas é o final que a gente deve olhar, é a história lá adiante. Quando nós criamos filhos, eles nascem pequenininhos ali, e a gente tem toda uma história até o fim da nossa vida, nós vamos acompanhando, e eles crescem e casam e vão embora, e depois vem os netos, e os tataranetos, os bisnetos. Mas é uma história longa, gente. É uma história longa, e no meio disso tudo vão ter os desafios. Agora, é lá o final que a gente tem. Quando a gente resolve fazer algo para Deus, a gente resolve se dispor a fazer algo para Deus, a gente tem que olhar, é o final, é o objetivo final. Foi o que Paulo disse, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é o resultado. Entendeu? Só que às vezes a gente olha num espaço pequeno, né, e não vê os frutos, e muitas vezes não vai acontecer aqui. O galardão, as situações que Deus nos prometeu, não vamos receber aqui. Algumas coisas sim, né, mas não é esse o nosso. Se nós confiamos nisso aqui, nós vivemos uma vida infeliz. Eu quero que a gente leia Atos 1.
13, tá? Nós vamos... Já vamos nos... final aqui. Atos 2, tá? Não é 1. Atos 2. Por que eu quis ilustrar essa situação? Para chegar nesse ponto aqui, irmãos, a respeito da nossa vida e muito para esses dias com isso que eu relatei a respeito da visão. Tá? Eu realmente, depois que isso veio ao meu coração, eu tenho tido uma impressão, e a gente tem orado nesses dias, que, sabe, a gente fica pensando assim, tá, mas o que Deus vai fazer agora? O que Deus vai fazer nesses dias? Muitas coisas, eu acredito, mas muitas e muitas coisas, ou tudo, Deus já fez e deixou disponível para nós. Nós vamos dividir um pouquinho aqui, Atos 1, que eu só quero comentar, que Jesus tinha dado instrução para os discípulos: vocês fiquem aqui, não se ausentem, porque vai vir o Espírito Santo sobre vocês vão ser minhas testemunhas, né? E foi isso que ele tinha dito para eles. E acontece, tá? Atos 2, 1, a partir do 1, eu vou ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar a cada um em nossa língua materna? No 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam que estão embriagados. Notemos que aqui tem três tipos de pessoas. Tem os discípulos, que estavam ali, que haviam recebido a promessa. Havia os homens piedosos, que a gente pode entender que são as pessoas religiosas da época, e uma multidão que se aglomerou ali, né, porque estava acontecendo um grande evento, uma coisa muito grandiosa, né, que era o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, tá? Então a gente realmente, eles ficaram perplexos, ficaram atônitos, né? E no meio de tudo isso aí tinha uns que estavam nem aí, zombando, estão bêbados, né? Mas o que isso nos remete? O que isso quer dizer para nós? Que isso que aconteceu lá também já aconteceu com nós. O Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo veio sobre nós, ele habita em nós. Senão nós não estávamos aqui. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Nós somos movidos, devemos, né, pedir que sempre sejamos assim,
guiados pelo Espírito. Mas tem uma situação que precisa acontecer, e isso é o que tem, assim, nesses últimos dias, enfatizado, como que mexido na nossa vida. Que fala em Atos aqui 2:14. Estão colocando ali? Não? Não, tá. Diante dessa situação, tá, uns perplexos, outros desorientados, né? O que Pedro faz? Pedro percebe aquilo tudo, ele olha aquele cenário, e ele vem e ele se levanta. Diz aqui que então, o 2,14 diz: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz os advertiu. Irmãos, é isso que precisa acontecer nesses dias. Eu entendo que é esse ponto que precisa acontecer nesses dias. É nós nos levantarmos. E quando eu percebi, quando eu tive essa visão, e quando eu percebi e me veio essa situação de que as ovelhas abriam caminho, e eu comecei a escrever aquilo, eu comecei Deus me trouxe até esse texto, Deus me trouxe até Atos aqui. E eu tenho, apesar de ser um desejo, eu imagino de que todos nós, eu tenho essa forte convicção de que isso vai acontecer. Amém? Amém? Nós precisamos nos levantar. Deus quer sim levantar ministérios, distribuir os seus dons, distribuir múltiplas coisas para a igreja, mas nós precisamos fazer como Pedro e os demais, nos levantar, nos posicionar nesses tempos. Amém? Entendem como isso é sério, mas como isso é tremendo, porque, como eu disse, vencer é um direito nosso. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Quem conhece, a gente precisa ser um grande conhecedor da Bíblia, mas talvez o pouco que nós conhecemos, nós devemos estar cientes de que os tempos são esses, que tudo que está acontecendo faz parte. Vamos um pouquinho mais adiante aqui, eu já estou encerrando, tá? Então, Pedro no 2,15 fala assim, ó: estes homens não estão embriagados como vinde pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se escurecerá, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, é os dias de hoje, é esse ponto aqui que nós estamos. Aconteceu o derramar do Espírito Santo. Os irmãos se levantaram. E Pedro fala o que Joel lá tinha profetizado e o que aconteceria não precisa acontecer mais alguma coisa. Se nós nos levantarmos, sim, aí sim vai acontecer. Aí sim vai acontecer. Então, nós podemos fazer o quê? Abrir nossas casas, orar, jejuar. E aí cada um tem seus desafios. Eu creio que o Espírito Santo, à medida que a gente vai andando, ele vai instruindo. Não são regras, não são coisas que eu vou determinar. Deus falou assim comigo. Deus tem insistido nesse sentido. Mas pode ser uma ação pequena que vai refletir muito, né? Pode ser tu vai estar caminhando e Deus vai te mandar só
leva sanduíche ali para aquele povo, leva comida lá, ou leva uma cesta básica. Eu lembro de uma, agora eu estou terminando mesmo, tá? Eu lembro de uma situação, tá, que eu estava assistindo uma palestra uns dias atrás, e o homem cita uma situação de um grande homem, não sei se vocês já ouviram falar, Rei Zacarias, é um indiano, tá? Um cara aí que teve um grande ministério, enfim, já é falecido, e ele citando, nessa palestra, nessa ministração que a gente estava olhando, ele contando lá, ele cita que a conversão desse rei Zacarias, ele se deu porque alguém, há um tempo atrás a gente até fazia isso, a gente dava a Bíblia, né? Entregou uma Bíblia para ele. Uma pessoa, um cristão, uma pessoa comum lá, como eu, entregou uma Bíblia para ele. E ele se converteu, e tudo aquilo aconteceu na vida dele, aquele ministério tremendo, grandioso. E aí essa pessoa que um dia alguém conversando com ela, perguntou como é que ele se sente, porque afinal de contas, né, aquele homem tinha, né, um ministério tão grande. E ele disse assim, sabe, que eu já pensei muitas vezes que eu nasci só para entregar essa Bíblia para ele. Entende? A gente pode fazer muitas coisas, mas talvez uma vida, uma ação, uma atitude no nosso caminhar, né? O Marcos falou de uma situação aí a semana passada que aconteceu na vida dele, que ele foi lá, talvez uma daquelas pessoas, né, por uma situação que ele supriu ali, possam glorificar a Deus, possa vir, sabe, ser alguém tão, talvez muitas coisas nós já temos feito e nós não vamos ver, não fez tão rápido, mas lá adiante nós vamos colher. Quero ainda finalizar dizendo, vencer é um direito nosso. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso. Obrigado. Glória a Deus.